Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Por que que a gente cita o novo Código de Ética? Porque nós temos o Código de Ética passado, que é o 370 de 2010, então é o Código de Ética antigo, e nós temos um novo Código de Ética, que é esse que eu vou estar falando para vocês hoje, que ele é de 2017, tá? Então, o Código de Ética nada mais é do que aquelas leis que vão estabelecer aquilo que você pode fazer, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não pode fazer. Então, vai estar dando um direcionamento para vocês, profissionais de enfermagem, saberem, né, aquilo que pode ser feito durante sua profissão, o exercício da sua profissão, aquilo que não pode ser feito. Então, ele dá esse direcionamento, tá? Então, nós temos a resolução COFEN. Então, como vocês já viram anteriormente, COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, a resolução COFEN número 564 de 2017 é o nosso CEP, que é a sigla do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, tá? Nós chamamos de CEP. E o novo CEP, ele apresenta estruturas diferentes do anterior. Então, nós temos, né, esse código de ética que ele pode sofrer alteração e, né, daqui mais uns anos ele pode ser alterado novamente. Então, nós precisamos estar se atualizando quanto a isso também, tá? Então, agora ele tem 5 capítulos, que é conforme a descrição. O capítulo 1, ele fala sobre os direitos do profissional de enfermagem. O capítulo 2, ele fala sobre os deveres, né, aquilo que você tem por obrigação de fazer. O capítulo 3 fala das proibições, aquilo que você é proibido fazer, né? O capítulo 4 fala sobre as infrações e penalidades. E o capítulo 5 fala sobre a aplicação das penalidades. Então, essa aula ela vai ser distribuída em 2 aulas. Nesse primeiro momento, nós iremos ver uma parte, e na próxima aula vocês irão ver mais outra parte, tá? Porque é um assunto bem extenso. Como eu falei para vocês, são 5 capítulos. Então, dos direitos, né, eu vou citar os principais aqui para vocês, tá? E vou estar enviando em PDF também para vocês darem uma lida sobre isso, porque como é muito extenso, eu vou citar só os principais aqui para vocês, tá? Então, dos direitos, aquilo que é direito de você, profissional de enfermagem, o artigo 1º, ele fala exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica, ambiental, autonomia, aquilo que você tem, né? Quando a gente fala autonomia, é aquilo que você pode fazer por conta própria. E ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos, aqui tem um errinho, tá? E dos direitos humanos. Então, você tem o direito de exercer a profissão com liberdade, você tem que ter liberdade para exercer aquela sua assistência, você tem que ter segurança para exercer aquele serviço, tá? Então, se for um ambiente, né, inseguro, você tem o direito de se recusar, né, de prestar assistência naquele local. O artigo 2, né, o segundo artigo, ele fala sobre exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana, à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, você tem o direito de exercer o seu trabalho em um local que seja livre de riscos, que você não sofra pressão psicológica, que você não sofra violência física. Então, o empregador ele deve ofertar um local, né, adequado para você oferecer os seus serviços de saúde, sem que aquilo traga danos tanto para você quanto também para o paciente, né? Além disso, sem sofrer, né, a violência física e psicológica também. O artigo 6º, que ele ainda fala sobre os direitos, né? Você tem o direito de aprimorar seus conhecimentos técnico, científico, ético, político,
socioeducativos, históricos, culturais, que dão sustentação à prática profissional. Ah, estou trabalhando, mas eu quero participar de um curso em outro estado. Você tem o direito, tá? Você tem que, com antecedência, informar o diretor do local onde você trabalha, informar que você quer participar desse evento e você tem o direito, né, de participar, né? Se você quiser, você tem esse direito. Então, ele vai, né, te oferecer aí alguns dias de folga para que você possa ir fazer esse curso, por exemplo, tá? Então, só aqui uma ressalva que vocês precisam se atentar que esse artigo ele é muito parecido com o artigo 55, só que o artigo 55 ele fala sobre os deveres. Então, não confundam. O artigo 55, o que ele fala? Você tem o dever, tá? Então, vocês precisam saber diferenciar aquilo que é direito de vocês e aquilo que é dever. Então, o artigo 6º, ele fala sobre o direito de você, e o artigo 55, ele fala sobre o seu dever, né? Aquilo que você tem obrigação. Então, você tem o dever de aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos. Quando a gente fala técnico científico, por exemplo, você participar desses cursos, né? Onde tem inovações tecnológicas, inovações na área da saúde, em que você tenha conhecimentos da sua área, ético, político, socioeducativo, culturais, enfim, tudo aquilo que seja relacionado à prática profissional. Só que o artigo 55, ele fala que você deve fazer isso em benefício da pessoa, da família, da coletividade, do desenvolvimento da profissão. Então, tá aqui a diferença. Eu coloquei aqui em negrito para vocês saberem que a diferença desse artigo 55 para o anterior, né, para o artigo 6º, é com relação, né, à prática profissional, o desenvolvimento da profissão. Então, você tem o dever, né, de fazer aí, de aprimorar os seus conhecimentos em benefício da pessoa, da família, da coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, como que é isso? A unidade que você trabalha está ofertando uma capacitação, mas eu não quero participar. Se a unidade está ofertando aquela capacitação, você deve participar, porque aquilo vai dar sustentação, né? Aquilo vai dar aprimoramento dos seus conhecimentos para que você tenha uma melhora na sua assistência. Aquilo vai possibilitar o desenvolvimento da sua profissão. Então, é um dever. A partir do momento em que você quer, né, participar de um curso, você quer fazer uma outra coisa fora da instituição, aí você tem o direito, né, aquilo que vai dar sustentação à sua prática profissional. Quando é ofertado pelo local onde você trabalha, né, em que você precisa ir, é um dever. Artigo 55, tá? Então, só para vocês saberem diferenciar esses dois artigos. O artigo 8º também fala sobre os seus direitos. Você tem o direito de requerer ao Corém de forma fundamentada medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Como que funciona isso? Sofri alguma ofensa no meu local de trabalho, né? Eu estou me sentindo prejudicado em alguma situação, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer de forma fundamentada, que seria de forma escrita, como se fosse um documento. Você irá formular um documento explicando tudo o que aconteceu e você vai levar ao Corém. Então, o Corém é o Conselho Regional de Enfermagem, é ele que nos dá o respaldo. É por ele que nós temos o contato mais próximo. Então, tudo que acontece no meu ambiente de trabalho, eu vou recorrer junto ao Corém, tá? Ele tem essa função de nos dar o respaldo, de fazer a fiscalização profissional. Então, caso aconteça aí, né, uma ofensa, aconteça algo de errado no seu local de trabalho, você se sentir ofendido, você pode fazer um documento e levar ao Corém, tá? O artigo 11,
ele fala que você tem o direito de participar e formar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Então, pode acontecer da instituição em que você trabalha ter uma comissão de ética de enfermagem, que são vários profissionais que irão formar uma comissão, né, para eles mesmos estarem fazendo o planejamento da assistência, estarem possibilitando a fiscalização da profissão, né, melhorar aquela assistência naquele local de trabalho. Então, você tem o direito de formar e participar dessa comissão também, tá? Você tem o direito, segundo o artigo 12, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Abster-se é você não falar, você não tem a obrigação de revelar informação confidencial sobre o seu paciente, por exemplo, né? Sobre aquele local onde você trabalha. Então, você tem esse direito de abster-se de revelar essas informações confidenciais. O próprio nome já diz, informação confidencial. Então, você tem esse direito de não revelar essas informações, tá? Mesmo que você tenha obtido essas informações através do seu exercício profissional, você tem esse direito. O artigo 13, suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Aquele local onde eu trabalho é insalubre, não me possibilita condições seguras para que eu ofereça a minha assistência de trabalho para aquele paciente, eu posso suspender minhas atividades, né? Pode ser tanto individual quanto coletivo, então pode ser somente eu, ou pode ser toda a minha equipe, né? Só que em situações de urgência, emergência, eu não posso fazer isso. Se está um paciente agonizando aqui do meu lado, mas eu não tenho material necessário para prestar essa assistência, mas aquele paciente, ele está tendo, né, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, né, que é uma situação de urgência e emergência. Eu vou deixar de prestar assistência? Não, tá? Isso é errado. Você deve sim prestar assistência. Então, nessas condições de urgência e emergência, você não pode fazer isso. Em outras situações, né, você tem esse direito de suspender suas atividades, mas você precisa fazer o quê? Fazer um documento por escrito. Gente, tudo que você fizer, tudo, você precisa documentar, você precisa fazer por escrito, né? Você precisa fazer digitado, você precisa enviar um e-mail, enfim, tudo precisa ser de algum meio eletrônico, escrito, você não precisa só falar, tá? Então, você pode fazer por meio escrito ou através de um e-mail. Então, você vai enviar esse e-mail tanto para a direção do local onde você trabalha, quanto também para o Corém, tá? Então, você precisa informar no local onde você trabalha, para a direção e também para o Corém. Aí o Corém vai lá, faz uma fiscalização, verifica o que está acontecendo naquele local, ele faz uma notificação e aquele local tem que, no caso, a direção, né, tem que fazer mudanças para melhorar aquele local de trabalho para que você volte novamente a ofertar os seus serviços. A gente sabe, né, que a nossa saúde ainda está muito precária, tem locais que não oferecem essas condições seguras, que não tem material necessário para prestar assistência, e mesmo assim, né, os profissionais eles continuam prestando assistência por medo de perderem o emprego, acabam não buscando seus direitos por conta disso, né, de perder o emprego, mas você tem esse direito, tá, de suspender suas atividades caso o local ele não ofereça essas condições seguras, né, para assistência profissional. O artigo, né, 15º, ele fala sobre
exercer cargos de direção, gestão, coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício da profissão de enfermagem, né, do profissional de enfermagem. Então, você tem esse direito de exercer cargos de direção, gestão ou coordenação, tá? Então, você pode. E o artigo 19, ele fala que você tem o direito de utilizar de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre os assuntos de sua competência ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Ah, me convidaram para participar de uma palestra. Você tem esse direito, tá? Se eu quiser ir, eu posso ir? Sim, tá? Me convidaram para fazer uma entrevista em um jornal falando, né, sobre um curso que uma equipe de enfermagem irá ofertar. Eu tenho esse direito, tá? Então, eu posso, sim, fazer isso. Você tem o direito, segundo o artigo 21, de negar-se ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho das suas atividades profissionais. Ah, eu estou prestando uma assistência, estou fazendo a administração de uma medicação e tem um paciente que ele está me filmando meu rosto, filmando meu corpo, enfim, está me filmando por completo. Ele tem esse direito de fazer isso? Não, tá? Quem tem o direito é você, profissional, de se negar, né, a ser filmado, fotografado ou ser exposto. Então, se eu não quiser, né, que aquele paciente faça aquilo, eu tenho esse direito de informar ele que ele não pode fazer isso, né? Então, eu fui filmado, né, sem eu saber, mas eu não quero que isso seja exposto. Você tem esse direito. Falando agora sobre os deveres, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre os direitos, agora nós iremos falar sobre os deveres. Segundo o artigo 24, você tem o dever de exercer a profissão com justiça, compromisso, só subir um pouquinho aqui, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, tá? Então, são aqui alguns princípios que você deve ter para exercer sua profissão, né? Você deve exercer essa profissão com justiça. Essa questão de equidade é diferente de igualdade. Igualdade é quando você, né, oferece um atendimento de forma igual para todos os pacientes, mas nós sabemos que nem todos somos iguais, né? Tem, por exemplo, um deficiente auditivo, ele requer um tipo de atendimento diferente daquela pessoa que consegue escutar, né? Aquele paciente que está impossibilitado de se locomover, ele necessita de uma assistência diferenciada da minha que consigo me locomover. Então, quando eu proporciono uma assistência direcionada para aquele paciente de acordo com a necessidade dele, eu estou ofertando serviço de saúde com equidade. Tratar os desiguais de forma desiguais não significa que eu vou tratar indiscriminadamente. Não, isso é errado, tá? Eu fazer essa discriminação. Porque aquele tem mais dinheiro, esse aqui tem menos dinheiro. Né? Isso é diferente. Com relação a essas diferenças que eu acabei de citar para vocês, né? Um paciente que ele é impossibilitado de se locomover, né? Que ele necessita de uma assistência diferenciada da minha. O artigo 25, você tem o dever de fundamentar suas relações de direito na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, o que seria isso? Nós sabemos que cada um ele tem uma posição ideológica diferente, ele tem um pensamento diferente do meu. O paciente ele vai ter um pensamento diferente do meu.
aquele meu colega de profissão vai ter um pensamento diferente do meu, ele vai ter uma opinião diferente da minha, então eu preciso ter prudência e respeito quanto a isso. Eu preciso respeitar a opinião do meu colega, eu preciso respeitar a opinião do meu paciente, né? Então, nós vemos muitos profissionais que acabam, né, criando intrigas por conta disso, profissionais com pacientes que não conseguem conversar, né, porque o profissional quer impor a sua opinião para aquele paciente, tá? Isso é errado. Você tem o dever, né, de ter prudência e de respeitar a opinião e a posição ideológica de cada um. No artigo 26, você tem o dever de conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN e COREN, tá? Então, você tem o dever de conhecer o Código de Ética, as leis que norteiam a enfermagem, tá? Você precisa saber. Como que eu vou saber se aquilo é certo ou errado se eu não conheço o Código de Ética, né? Então, você precisa, né? Você deve saber, você deve conhecer, você deve, além disso, cumprir esse código de ética e fazer cumprir, tá? Você tem o dever, segundo o artigo 27, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria, tá? Então, o paciente, o meu colega de profissão, né, ele estava muito ocupado atendendo 5 pacientes, mas eu já atendi todos os meus pacientes e estou sem fazer nada. E eu estou vendo que ele está muito atolado de serviço, né? Se eu posso ajudar, por que eu não vou lá e ajudo, né? Então, nós devemos apoiar os nossos colegas de trabalho, nós devemos auxiliar, nós devemos incentivar a desempenhar essas atividades da nossa assistência, tá? Então, é um dever. Você tem o dever, segundo o artigo 28, comunicar formalmente, como eu falei para vocês, comunicar formalmente, fazer por escrito, fazer um documento, ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, da família e da coletividade. Então, se eu vi, né, que está acontecendo algo que está infringindo o código de ética, né, que prejudiquem o exercício profissional, né, que prejudiquem a segurança, a assistência do meu paciente, eu posso comunicar ao COREN, né, sobre essa situação que está acontecendo. Então, vou comunicar como? Fazer um documento escrito, tá? Segundo o artigo 29, você tem o dever de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, o que acontece? Eu estava cumprindo o código de ética, né? Eu estava fazendo aquilo que estabelece o código de ética, né? Mas aconteceu de um outro profissional, né, interferir nessa minha assistência, dizendo que eu não poderia fazer aquilo, que eu deveria fazer de uma forma errada, né? Ou aquele profissional não quis cumprir, né, o código de ética, ele não quis fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Ou, por exemplo, eu estou cumprindo o código de ética corretamente e mesmo assim, né, me demitiram sem motivo algum, porque queriam que eu fizesse uma outra coisa que era considerada errada. Então, se houve demissão, você pode comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, o COREN, ele vai nos amparar quanto a isso. Então, você tem o dever de comunicar.
Ah, mas aconteceu isso, eu vou deixar para lá. Não, você tem o dever. Vai que isso aconteça com outros profissionais, né? E outros profissionais, eles acabam que fazendo essa coisa errada para não perderem o emprego, né? Então, isso é errado. Então, vocês têm o dever de comunicar formalmente caso aconteça, né? Recusa ou essa demissão por conta dessa necessidade de cumprir o código de ética. Você tem o dever, segundo o artigo 30, cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações, intimações do sistema COFEM e COREM, tá? Então, você deve cumprir no prazo. Caso tenha alguma notificação, alguma determinação do COREM, você tem que cumprir nesse prazo. Isso é um dever. Ah, por exemplo, a taxa anual, né, que você precisa pagar para que você possa exercer a sua profissão, né? Isso é um dever do profissional de enfermagem, tá? Então você tem que cumprir no prazo estabelecido, que normalmente essa taxa você tem que pagar nos 3 primeiros meses, né, do ano, que é janeiro, fevereiro e março, né? Esse ano foi prorrogado por conta da pandemia, então está tendo essa prorrogação, mas geralmente são esses 3 primeiros meses. O artigo 31, colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física institucional. Então, chegou o pessoal do COREM para fazer a fiscalização no local onde eu trabalho. Eu vou colaborar. Se eles pedirem tal documento, eu tenho que dar, né? Se eles quiserem, né, fazer uma vistoria de uma sala, de tal sala, eu devo colaborar e permitir que eles façam essa vistoria. Isso é um dever, tá? O artigo 32, manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. O que seria isso? Você manter a sua inscrição é o seu registro profissional naquele local onde você trabalha, naquele estado onde você trabalha. Ah, eu fiz minha inscrição, né? Eu tenho meu registro no Amapá, mas eu vou me mudar e vou morar lá em Santa Catarina, né? Então, quando eu for para Santa Catarina, mesmo eu tendo registro no Amapá, quando eu chegar lá, eu preciso fazer uma inscrição no Corém de Santa Catarina, tá? Então, você precisa manter a inscrição no local onde você irá trabalhar. Ah, mas então eu vou ter que manter as duas inscrições. Não, você vai poder cancelar o daqui do Amapá e manter somente o de lá, que é onde você trabalha, tá? Você tem o dever de manter, segundo o artigo 33, os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Jurisdição é o local onde você está trabalhando, o local onde você reside. Tá? Então, tem que manter esses dados cadastrais atualizados. É um dever. Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem da sua jurisdição, que foi o que eu falei para vocês. Pagar anualmente o seu registro profissional, né, para manter regularizado a sua situação, tá? Senão, vai ser suspenso e só vai ser ativado novamente quando você pagar, né? E além disso, você só pode atuar se tiver com essas obrigações financeiras regularizadas também. Artigo 35. Apor nome completo, nome social, ambos legíveis, número da categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional, tá? Então, fiz minha inscrição no Corém, vou começar a trabalhar. Quando eu for fazer a anotação em prontuário, tudo que vocês fizerem, em qualquer lugar que vocês forem anotar, que é relacionado ao paciente, seja lá a sua assistência, você precisa certificar que foi você que fez aquilo, né? Então, o que você vai fazer?
colocar o seu nome completo, o número da sua inscrição, que é o númerozinho que a gente chama, né, o número do Corém, que é o número do seu registro, o número da sua inscrição. Então, cada um tem o seu. E depois disso, você vai assinar ou rubricar esses documentos, tá? Quando você estiver prestando sua assistência. Então, você pode fazer um carimbo, né, com o seu nome completo, o número do seu registro, da sua inscrição, né? E mesmo você carimbando, você precisa assinar, tá? Você precisa ou rubricar, se a sua rúbrica for registrada, ou você precisa colocar seu nome completo em cima também. Porque qualquer pessoa pode pegar seu carimbo e carimbar para você. Ah, uma pessoa pegou, anotou no prontuário do paciente tal coisa, pegou meu carimbo e colocou lá. Se isso estiver errado, até você provar que não foi você que fez aquilo, né? Aquele ditado, até provar que tomada não é focinho focinho de porco não é tomada. Então vocês precisam carimbar e assinar, tá? Para não correr esse risco de alguém pegar seu carimbo, sair carimbando em coisas erradas. Artigo 36. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, tá? Muito importante isso. Na nossa assistência, tudo que nós realizamos, nós anotamos no prontuário do paciente, nós anotamos, né, no registro daquele paciente. Realizei uma administração de medicação. Vou lá e anoto naquele prontuário. Como que eu vou anotar? De forma clara, objetiva, sem enrolação, tá? Bem objetiva e ordem cronológica, como assim? Você vai colocar um papelzinho aqui na ordem, tá? Você, por exemplo, tá uma linha aqui e outra bem aqui. Você vai colocar aqui, às 10 horas você realizou tal procedimento. Às 11 horas você vai anotar aqui embaixo. Às 11 horas realizou tal procedimento, um abaixo do outro. Não colocar, por exemplo, 10 horas realizei um procedimento, eu vou colocar aqui. 11 horas eu realizei outro procedimento, vou colocar aqui em cima. Não. Tem que vir um embaixo do outro, tá? De forma cronológica, conforme os horários que você realizou aquela assistência. E tudo que vocês fizerem, anotar, tá? Tudo mesmo, tá? Então, façam, né, essas anotações de forma completa e sem rasuras. Por quê? Porque se tiver rasura, qualquer pessoa também pode vir, né, e riscar lá no local onde você fez aquela anotação e colocar outra coisa por cima, né? Então, e além do mais, o prontuário do paciente é um documento, tá? Então, é um documento importantíssimo, então você não pode rasurar. Fiz um erro, né? Você passa um tracinho em cima, né? Um traço reto, não faça aquele monte de bolinha assim, tá? Só passa um trato e coloca assim, digo, e aquilo que você iria escrever novamente, tá? Artigo 37. Você tem o dever de documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Então, aqui é você, né, documentar formalmente aquela assistência que você prestou, né, de acordo com a sua competência. Você tem o dever, segundo o artigo 38, prestar informações escritas ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, como eu falei para vocês, o prontuário do paciente é um documento importantíssimo. Então, tudo que você realizar naquele paciente, você precisa registrar no prontuário, né? Então, isso é feito justamente para possibilitar a continuidade da assistência daquele paciente. Aquele profissional que pegar um plantão depois de você, ele vai pegar esse prontuário e vai ler tudo que você fez para que ele possa prestar a sua assistência naquele momento, tá?
Então, né, isso vai possibilitar, né, fazer essa continuidade da assistência, que pode ser tanto de forma escrita quanto verbal. Então, quando você vai passar plantão, né? Ah, trabalhei de 7 da manhã até 7 da noite. 7 horas da noite vai vir outro profissional pegar o plantão. Então, 7 horas da noite você irá passar o plantão. Você irá falar: olha, fiquei com o paciente tal, tal e tal, né? Esse paciente estava com isso, isso e isso. Eu realizei isso, isso e isso. Então, você irá falar de forma verbal, além daquilo que está registrado no prontuário também, tá? Então, é um dever. Você tem o dever de esclarecer a pessoa, a família, a coletividade a respeito dos direitos, riscos e benefícios e intercorrência acerca da assistência de enfermagem. Tudo que você for realizar com aquele paciente, você precisa informar aquele paciente e a família dele que você irá realizar aquilo. Se tiver algum risco com relação a essa assistência, os benefícios, se pode haver alguma intercorrência, então tudo você deve explicar antes do procedimento. Nós temos esse dever, tá? Nós vemos aí que muitos profissionais só chegam, administram medicação, não falam que medicação é aquela, vão embora. E não sejam esses profissionais, tá, gente? Vou prestar minha assistência, cheguei com o paciente. Olha, sempre falem pelo nome dele, né? Olha, fulano de tal. Nesse momento agora, eu vou administrar tal medicação. Essa medicação é para isso, para melhorar aquilo. Possa ser que você sinta um pequeno desconforto, enfim, fazer toda a explicação daquele procedimento antes de realizar. Artigo 40, orientar a pessoa, a família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa e de seu representante legal. Então, sempre explicar para o paciente, quando ele for realizar exame ou preparo de outros pacientes, aquilo que vai ser feito, os benefícios, os riscos, as consequências, e se ele se recusar, né, a realizar aquele exame ou aquele procedimento, né, você deve respeitar essa decisão. Aí você vai anotar, né, às vezes o paciente ele preenche um formulário também dizendo que ele está se recusando àquela assistência, tá? Artigo 41, prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Importantíssimo, tá? Que não haja discriminação de cor, né? De questão social, de questão financeira, enfim, prestar assistência de enfermagem sem qualquer discriminação. Você tem o dever, segundo o artigo 42, respeitar o direito do exercício de autonomia da pessoa, do seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Então, você deve respeitar, né, a decisão daquele paciente. Um exemplo para vocês. Testemunha de Jeová, ele não recebe transfusão sanguínea, né? Então, por exemplo, se ele, né, tiver com risco de vida, né, no caso, ele tiver com esse risco de morrer e ele necessitar de uma transfusão sanguínea, você irá explicar para ele o procedimento e se mesmo assim ele se recusar, mesmo ele sabendo que vai morrer se ele não fizer essa transfusão sanguínea, você tem esse dever, né, de respeitar essa decisão dele, tá? Então, nós devemos sempre respeitar, né, a decisão do paciente. O paciente, ele tem autonomia própria, então nós devemos respeitar essa decisão dele, mesmo que a gente saiba que esse paciente corra risco de vida, que aquele tratamento é importante para a saúde dele, enfim. Sempre respeitar a decisão do paciente. O que é que a gente vai fazer? Anotar no prontuário dele, né, vocês técnicos, informar o enfermeiro
sobre essa decisão do paciente, ele irá preencher um termo de consentimento livre e esclarecido, informando que ele não quer receber, por exemplo, aquele tratamento. Parágrafo único, respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne a decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de se expressar livre e autonomamente suas vontades. Se aquele paciente, né, ele estava consciente, ele estava lúcido, e antes, né, por exemplo, dele sofrer alguma outra sequela, né, antes dele se tornar incapacitado de se expressar, ele informou que ele não queria tal tratamento, ou que ele não queria realizar tal procedimento, respeitar, né, essa decisão dele, que ele tomou, antes dele se tornar incapaz. O paciente está incapaz, ele não tem o direito né, no caso, não tem direito de escolha do tratamento dele, da assistência dele. Né? Então, porque ele está inconsciente, né? Porque ele está incapacitado. Se ele, quando estava consciente, ele sabia do que queria, falou que não queria aquilo, nós devemos respeitar aquilo que ele falou anteriormente, tá? Artigo 43, respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Então, é um dever do profissional de enfermagem respeitar, tá? Importantíssimo isso. Respeitar a privacidade e a intimidade da pessoa, mesmo após a morte ou em situações de morte. Vou realizar um procedimento. O paciente ele precisa ficar seminu. Eu tenho que preservar essa intimidade dele. Eu não vou deixar que outras pessoas que não irão prestar essa assistência ficar vendo eu realizar aquilo. Não, tá? Eu devo respeitar a intimidade dessa pessoa, essa privacidade. O paciente morreu, tá deitado no chão, tá despido. Eu vou deixar ele daquele jeito porque ele tá morto. Não, devo cobri-lo, respeitar a intimidade, tá? Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em casos de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Tá? Então, por exemplo, está tendo uma greve dos profissionais da enfermagem por conta do aumento salarial, de local de trabalho insalubre, mas, né, aquele local ele tem que ter uma assistência mínima de enfermagem, não são todos os profissionais. Se tem 10 profissionais de enfermagem, todos 10 irão fazer greve. Não, tá? Somente alguns irão fazer greve, né, prestando uma assistência mínima, né, para aqueles pacientes. Parágrafo único, será respeitado o direito de greve nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura, conforme a complexidade do paciente, que foi o que eu falei para vocês. Mesmo que esteja havendo greve, deve ter uma assistência mínima de enfermagem, tá? Não pode ficar sem nenhum profissional naquela unidade de saúde. O artigo 45, prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Essa questão, vocês irão ver mais lá para frente, tá? Mas o que seria isso? Prestar assistência de enfermagem sem que você provoque danos naquele paciente, sem que o quadro de saúde daquele paciente se agrave por conta da sua assistência de enfermagem, né? Então, ter esses cuidados. Artigo 46, você tem o dever de recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica na qual não conste assinatura e número do registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Muito importante, anotem aí no caderninho de vocês.
Se aquela prescrição médica, por exemplo, um receituário, não tiver o registro profissional do médico ou do enfermeiro, não tiver a assinatura daquele enfermeiro ou daquele médico, você não pode executar aquela prescrição. Se aquela prescrição está dizendo para administrar tal medicação. Ah, mas eu vi que não tem o número do profissional, do registro do profissional, não tem a assinatura dele. Eu posso fazer aquilo? Não. Pode ser qualquer pessoa que tenha feito aquilo, se tiver errado, né? Aí acontece algum dano naquele paciente, quem é que vai responder? Vai ser você que administrou a medicação, tá? Então, você tem o dever de se recusar a executar aquela prescrição, exceto em situações de urgência e emergência. Por exemplo, situações de urgência e emergência, mas só que eu vi, né, que o médico ele falou assim: fulano de tal administra tal medicação no paciente. Eu não tenho a prescrição dele, né, mas aquele paciente ele está numa situação de urgência e emergência. Eu vou administrar, posteriormente aquele médico vai fazer a prescrição, ele vai assinar e ele vai carimbar. Artigo 47. Posicionar-se contra e denunciar os órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da família, da pessoa, da família e da coletividade, né? Então, se eu estou vendo que aquele profissional está prestando uma assistência incorreta naquele paciente, né, eu devo denunciar, né, que aquilo está feito, né, que ele está realizando está incorreto, né? Se eu estou vendo que vai trazer riscos para aquele paciente, eu devo denunciar, eu devo me posicionar contra aquilo, tá? Ah, mas eu estou vendo que a equipe de enfermagem, juntamente com o médico, vai fazer a doação dos órgãos daquela criança sem os pais saberem. Isso é errado. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo, ele vai dar tanto. Negativo, tá? Você deve se posicionar contra essas situações, tá? Denunciar caso aconteça isso. Então, o artigo 48, ele fala sobre prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa, à família, tanto no processo do nascer, do viver, do morrer e do luto, tá? Então, a assistência de enfermagem é desde o nascimento até a morte. Nós devemos proporcionar uma qualidade de vida desde o nascimento, durante a vida, né? Durante a infância, a fase adulta, a velhice, o morrer e também o luto, né? Que o luto, no caso, nós iremos prestar assistência para aquela família mesmo após a morte, tá? O artigo 49, você tem o dever de disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe, desastre, sem pleitar vantagens pessoais quando for convocado. Então, aconteceu uma catástrofe, um desastre, uma epidemia, estão convocando os profissionais de saúde, mas eles não vão pagar nada. Você tem o dever de ir, tá? Quando nós nos formamos, nós fazemos um juramento de prestar assistência a todos, sem distinção, né? Então, você deve prestar assistência sem pleitar essas vantagens, tá? Sem levar em consideração se você vai ganhar ou não, tá? Se for nessas situações de emergência. Ah, eu estou passando numa avenida, acabou de acontecer um acidente, né? Eu vou passar direto. Não, você tem o dever de descer do seu carro e prestar assistência para aquelas pessoas, né? Desde que isso não vá causar também, né, não vá prejudicar você, na verdade. Você deve prezar primeiro pela sua segurança para depois prestar a sua assistência. Artigo 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial, tá? Então,
é você, né, fazer o seu exercício profissional, mas desde que aquele paciente ele tenha o consentimento. Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência. O que seria isso, né? Estou falando bastante para vocês sobre esses três, vocês irão ver mais lá na frente, mas eu vou estar falando um pouquinho agora para vocês. Imperícia é quando você não tem conhecimento para realizar aquilo e você vai lá e faz. Se eu não sei prestar aquela assistência, né? O que eu vou fazer lá, se aquilo não é da minha competência? Então, isso é imperícia. Imprudência é quando você sabe que aquilo está errado e mesmo assim você vai lá e continua fazendo errado. Você tem conhecimento que aquilo está errado, né? Você sabe fazer aquilo, mas você faz de forma errada. Isso é imprudência, né? Você ser imprudente. Negligência é você negligenciar, é você deixar de fazer, tá? Então, você tem o dever de se responsabilizar por conta dessa falta cometida em suas atividades profissionais, desde que tenha participação ou conhecimento prévio do fato. Artigo 52. Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento, em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação, ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante ou responsável legal. Eu soube que aquele paciente ele está com um HIV. Eu vou direto contar para os meus colegas, espalhar para a cidade inteira que aquele paciente está com HIV. É erradíssimo, você não pode fazer aquilo. Aquilo que acontece no seu local de trabalho deve ficar no seu local de trabalho, né? Você deve manter sigilo de qualquer coisa que você saiba que aquele paciente tenha, né? Você não pode sair espalhando, você deve manter sigilo, isso é falta de ética, você pode sofrer punição por conta disso. Mas determinação judicial, eu tenho que falar, nesses casos sim, né? Ou com o consentimento escrito da pessoa ou do representante legal, você pode falar. Exceto essas situações, você não pode falar sobre o quadro de saúde daquele paciente, né, ou algo relacionado àquele paciente, você não deve espalhar para outras pessoas. Artigo 53. Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo, a imagem veiculadas nos diferentes meios de comunicações e publicidade, tá? Então, resguardar os preceitos éticos é você não sair espalhando imagem, por exemplo, chegou um paciente que ele é muito conhecido na cidade, né? E ele chegou de tal forma, eu pego, bato uma foto dele e saio espalhando para todo mundo que ele está aqui no hospital desse jeito. Não pode. Isso é dever resguardar esses preceitos éticos e legais, tá? Então, você não pode sair espalhando fotos, tá? Uma coisa, muito cuidado com essa questão, tá? De você estar no seu local de trabalho e estar batendo foto a todo instante, batendo foto de paciente. Sempre tem que ter autorização do paciente, né? Então, muito cuidado quanto a isso. Artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico, científico, ético, político, socioeducativa e cultural dos profissionais de enfermagem sobre a supervisão e coordenação. Só voltando um pouquinho aqui sobre o artigo 53, estava até debatendo sobre isso, né? Tava esse questionamento que queriam proibir o uso do celular no hospital justamente por conta disso, que muitos profissionais saíam batendo foto de tudo quanto era coisa naquele local de trabalho, né? E saiu espalhando. Isso não pode, tá? O artigo 55, você tem o dever
né, de aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos, culturais em benefícios da pessoa, da família, da coletividade, do desenvolvimento da profissão. Que foi o que eu falei para vocês lá no começo, que ele é bem parecido, né, com o artigo 6º, só que aqui você tem o dever. O artigo 56, você tem o dever de estimular, apoiar, colaborar, promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, devidamente aprovados nas instâncias deliberativas. Então, você pode participar de pesquisas, você pode participar, né, de atividades de ensino, né, naquele local. Então, você tem esse dever. Por exemplo, tô trabalhando em uma UBS, né, e vai vir um grupo de estagiários para aquele local onde eu trabalho. Eu tenho o dever de auxiliar aqueles estagiários, tá? Eu não tenho que me recusar a auxiliar esses estagiários. Você tem o dever de auxiliar eles, tá? Então, já fiquem sabendo que quando vocês forem estagiar em algum local, aqueles profissionais, eles têm o dever de auxiliar vocês também, não só o professor, tá? Artigo 57, cumprir a legislação vigente para pesquisa envolvendo seres humanos, tá? Então, você tem o dever, né? Caso ocorra uma pesquisa em seres humanos, você deve cumprir a legislação, aquilo que é permitido na legislação, que vocês irão ver mais lá na frente. Você tem o dever de respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa em todas as etapas. Essa questão de direitos autorais é você não plagiar, você não pegar pesquisa de outras pessoas e colocar como se fosse você que tivesse feito. Você tem o dever, segundo o artigo 59, somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apta para o desempenho seguro, tanto para você quanto também para outra pessoa. Então, se me ofertarem um emprego, né, de diretor do hospital, só que eu não tenho conhecimento técnico para realizar aquilo, eu não sou legalmente apto para realizar aquilo, eu vou realizar? Não, você só vai realizar se você for apto, se você tiver conhecimento para realizar aquilo. Artigo 60, você tem o dever de respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos e dos serviços de saúde. Então, os resíduos, aquilo que é aquele lixo que é produzido na unidade hospitalar, ele deve ser descartado em um ambiente adequado. Não posso jogar naquele lixo comum. O lixeiro está passando aqui na frente, eu vou pegar esse lixo e vou dar para ele levar. Negativo, tá? O gerenciamento de resíduos, ele tem todo um cuidado. O lixo hospitalar, ele é separado desse lixo o lixo caseiro, né? Esse lixo que é produzido em casa, então é diferente. Vocês irão ver isso também em uma outra aula, sobre esses tipos de lixos, tá? Como que deve ser descartado. E é isso. Nós iremos continuar agora na próxima aula.